econômica iniciada em 2014 derrubou os investimentos do governo em infraestrutura de transportes. Com a nova regra orçamentária, que impõe limites severos aos investimentos públicos, a restrição será acentuada. Caberá à iniciativa privada, que assumiu concessões na área de transportes, suprir a ausência do Estado. Os investimentos na infraestrutura de transportes são o tema desta Agenda Econômica. E o nosso convidado é o pesquisador do IPEA, Carlos Campos. Carlos, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica para a gente falar desse tema que certamente vai ser muito importante no ano de 2017, né? Eu que agradeço o convite. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de mostrar ao nosso telespectador um vídeo, um VT pequenininho que nós preparamos, mostrando um pouco esses investimentos, tanto da iniciativa privada quanto do governo. Vamos lá. Do final da década de 1990 para cá, praticamente todas as ferrovias brasileiras foram entregues à iniciativa privada. Os 5 maiores aeroportos brasileiros já foram leiloados e as rodovias mais importantes também. Mesmo assim, até 2011, o governo foi o grande investidor em infraestrutura. Em 2008, o governo investiu mais de 11 bilhões de reais em infraestrutura de transportes. Em 2010, esse valor quase dobrou, ultrapassou os 20 bilhões. Em 2012, caiu para pouco menos de 15 bilhões. Em 2014, continuou na casa dos 15 bilhões. Mas em 2015, despencou para menos de 10 bilhões de reais. No mesmo período, a iniciativa privada atuou no sentido inverso. Saiu de quase 12 bilhões em 2008 para menos de 11 em 2010. Em 2012, subiu seus investimentos, igualando os valores do governo. Em 2014, passou para a casa dos 18 bilhões e continuou no mesmo ritmo em 2015. Bom, com esses números aí dá para a gente ver que o investimento vai ser bastante reduzido pela iniciativa, pelo governo, porque é o número de 2016, que é menor do que o número de 2015, que serve de patamar para o orçamento de 2017. Como é que a gente fica nessa área de infraestrutura então, Carlos? Olha, eu te confesso que eu fico muito preocupado pelo seguinte, os investimentos privados, eles são fundamentais para manter, para recuperar e manter a infraestrutura de transportes. Agora, os nossos números mostram que os investimentos privados cresceram muito nesse período 2003-2015, mas o investimento privado em infraestrutura de transportes é uma alternativa, no meu entender, limitada. Ele resolve parcialmente os problemas, mas não vai solucionar a nossa deficiência na infraestrutura de transportes. Você é autor de um dos estudos do IPEA sobre essa área e você diz exatamente que teve esse aumento da iniciativa privada por causa das concessões. As principais concessões nessa área de transporte já foram feitas. Isso significa que esse investimento privado também tende a cair? Isso que a gente procura mostrar. Se a gente pegar, por exemplo, no caso de rodovias, as principais rodovias, o que interessaria o setor privado, que daria a viabilidade econômica e um melhor retorno a esses investimentos, é o fluxo de veículos, que é a demanda desse projeto. E as rodovias com fluxo mais intenso de veículos já foram concedidas ao setor privado. Restariam ainda, talvez, 19 trechos que pudessem interessar o setor privado, mas o governo já concedeu algo próximo a 10 mil quilômetros da sua malha pavimentada, e talvez pudesse chegar aí, isso corresponde a mais ou menos uns 15,5% da malha federal já está concedida ao setor privado. Esse restante não tem interesse para a iniciativa privada porque não é lucrativa? A construção de novas rodovias, por exemplo, no Brasil não está previsto para ser feito pelo setor privado. E aquelas rodovias com menor fluxo, a sua viabilidade econômico-financeira ela não é possível, dado a baixa demanda, que é o fluxo de veículos menos intenso nesse restante dessas rodovias. Então, nessa área de rodovias, o setor privado entrou para lucrar em cima do que já tinha sido feito, com alguma manutenção, obviamente, com algum tipo de melhoria. É a política pública, né? No caso do Brasil, as rodovias concedidas até agora são rodovias que já estão operando, são ativos que já estão prontos, e o setor privado recupera, mantém
e nos contratos mais recentes prevê também a ampliação da capacidade dessas rodovias. Mas não está previsto no nosso horizonte de planejamento para o setor, por exemplo, a construção de uma nova rodovia feita pelo setor privado. Então, o que me preocupa, voltando ao que você estava dizendo, é isso, assim, o investimento privado é extremamente importante, cresceu muito. Ele, no período 2003-2015, ele corresponde a 50% de tudo que foi investido, investimentos públicos e privados em transportes no Brasil, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, 50% já foi feito pelo setor privado. Então, já tem uma participação muito intensa. Agora, há um limite para o interesse do setor privado em participar desses projetos de investimento. Qual é esse limite? O limite é o retorno do capital investido, é a atratividade desse negócio, né? A própria teoria econômica fala que investimentos em infraestrutura são investimentos que requerem um alto volume de recursos para serem investidos, um longo prazo de maturação, muitas vezes uma baixa taxa de retorno. Então, são investimentos que muitas vezes não atraem o setor privado. Então, ou o governo faz ou não é feito? No nosso entender, em transportes principalmente, há uma necessidade muito grande de recursos públicos para investimento. Agora, a gente está falando em transporte, está falando em rodovia, nas rodovias de maior fluxo, isso quer dizer transporte de cargas? O planejamento do setor de transportes, os investimentos programados, eles, de modo geral, eles visam realmente o transporte de cargas e mercadorias. Porque a questão principal que se coloca num programa de investimentos, né, é a redução do custo de transportes, melhorar, estimular a redução de custos que permita o crescimento das exportações, reduzir o preço dos bens e mercadorias nas cidades. Então, estimular novas áreas de crescimento econômico. Então, os investimentos, eles visam principalmente a movimentação de cargas e mercadorias. Agora, o investimento em rodovia ele é muito maior do que o investimento em ferrovia. Por que a gente não tem, apesar das ferrovias brasileiras terem sido privatizadas no fim da década de 1990, a gente não teve uma redução da quantidade de ferrovias no país nos últimos 15 anos, sendo que nos últimos 5 teve um pequeno aumento, mas a gente não tem, de fato, um transporte de carga ferroviário que abarque a nossa produção e, quando a gente fala de transporte de passageiro, então não existe mesmo. Isso é uma questão histórica também, não é? Na década de 50, no governo Juscelino Kubitschek, foi lançado o plano de metas e o plano é o que se chama de rodoviarista. Realmente visava estimular a indústria automobilística e o modal rodoviário. Então, é uma questão histórica. Realmente você tem razão. Nos últimos 40, 50 anos, a malha ferroviária no Brasil ela até diminuiu. Ela é menor hoje do que já foi anteriormente. Então, é uma questão histórica. Agora, o investimento inicial numa ferrovia, ele é muitas vezes mais elevado do que a construção de uma rodovia. A questão é que depois, a manutenção de uma ferrovia, o custo é menor do que a manutenção de uma rodovia. E por que a iniciativa privada? Ok, temos a questão histórica, mas já deu tempo de se perceber que o mundo inteiro investe em ferrovia, tanto para transporte de cargas quanto de passageiros. Por que a iniciativa privada nunca entrou efetivamente nesse setor no Brasil? O setor privado, ele assumiu as ferrovias que já estavam operando, né? Agora, fechou algumas. Ele não explora todo o trecho. O setor privado, nas suas áreas de concessão, exploram os trechos que são mais rentáveis. Os trechos realmente que são pouco utilizados, eles estão mais abandonados. Isso aí é verdade. Agora, a ampliação, as novas ferrovias, a ampliação da malha ferroviária, ela se coloca nos últimos anos a partir do lançamento do PAC em 2007. A ampliação da malha ferroviária pelo PAC, ela estava prevista para ser feita por meio de recursos públicos, investimentos via orçamento fiscal administrados pela empresa Valec. Então, seria a ampliação da ferrovia Norte-Sul, a construção da ferrovia de integração Oeste-Leste, a construção da ferrovia Centro-Oeste. Agora, as dificuldades
para o poder público implementar investimentos, não só dificuldades fiscais, mas também dificuldades de gestão administrativas, não permitiram que o programa avançasse muito. Então, em 2012, é lançado o PIL, o Programa de Investimento em Logística, com uma visão diferente, quer dizer, seria o PIL só prevê investimentos programados para o setor privado realizar. Sim, então, mas o governo financiaria via BNDES. Mais uma vez, o governo com a mão. Sim, essa é uma outra questão que está colocada, quer dizer, o BNDES ele existe para estimular investimentos no setor industrial e para estimular investimentos em infraestrutura. Nós não temos outro mecanismo de financiamento à infraestrutura no Brasil, dada a nossa elevada taxa de juros, nós não temos hoje uma alternativa possível ao BNDES ou à Caixa Econômica. Haveria necessidade da gente conseguir promover o equilíbrio fiscal, promover a possibilidade do governo ter um superávit primário, ter uma poupança pública, para que a gente conseguisse atrair o setor privado para financiar investimentos de longo prazo. O setor privado hoje, o setor financeiro brasileiro, ele não tem estímulos a financiar projetos de longo prazo. Então, ou o governo financia esses investimentos, ou há uma dificuldade muito grande deles serem financiados. Até porque hoje é mais rentável para quem tem dinheiro, para empresários industriais que têm dinheiro, deixar esse dinheiro rendendo, né, pela taxa de juros que a gente tem, do que investir no país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas no próximo bloco, tá bom? Que a gente tem que fazer um intervalo agora. Voltamos já. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a participação da iniciativa privada brasileira na área de infraestrutura de transportes. Voltamos já.